As falas de minhas queridas companheiras de mesa, Nelise e Mara, constroem um cenário de interlocução muito importante e produtivo para a nossa proposta, que entrelaça linguagem, interpretação e materialidade. No contraponto entre diferenças e convergências, queremos que a alteridade que nos constitui possa ancorar nossas escutas e nossos olhares, demandando-os em relações provocadoras, que movam sentidos e abram brechas e que possam, neste evento que é o CEDISC, nos trazer novas questões e nos inquietar suficientemente para que, na produção do conhecimento, sejamos resistência e continuemos a fazer um belo trabalho no movimento do discurso. Com o objetivo de discutir a interpretação como uma leitura aberta a derivas de sentidos e estruturada em diferentes suportes materiais, quero ressaltar a importância de investirmos na reflexão sobre a produção dos sentidos a partir do modo da formulação. Na especificidade do cinema, do vídeo, do design, da ilustração, do texto, são diversas as materialidades que compõem as textualizações em foco, numa imbricação que nos demanda por compreensões acerca do funcionamento da leitura em suas derivas, em cada uma dessas diferentes estruturações. No entrelaçamento dessas escutas e desses olhares que nos trazem um conjunto variado e heterogêneo de elementos, quero dar relevo à composição material. Tenho insistido em pensar a composição como um processo constituído pela contradição entre os elementos imbricados. Isso significa que, nessa imbricação, as diferentes materialidades se demandam pela incompletude simbólica que as constitui e que permite o movimento dos sentidos na leitura. Imagem, palavra, música, sonoridade no cinema, desenho, cor, letra, traço no design e na ilustração, vão compondo sentidos conjuntamente. Não se trata. A contradição garante que a composição se faça sem sínteses, abrindo espaço para o imprevisto na deriva dos sentidos. Trabalhei a composição material no vídeo Marielle Presente, de Ana de Césaro, um vídeo que fala de Marielle, mulher militante negra, e nos traz a memória da guerreira, quinta vereadora mais votada do Rio de Janeiro, política, mãe, socióloga, companheira, moradora da Maré. Marielle é um nome que congrega força, história, luta, resistência. Marielle Presente é um vídeo que traz o choro do Rio, metonimizando o sofrimento de todos os que se revoltaram contra a prepotência e a insensibilidade social atualizadas pela execução de Marielle em 14 de março de 2018. Este meu trabalho com a composição material em Marielle Presente está sendo publicado no capítulo nomeado O Sangue na Cor das Letras, o Agudo no Tom da Voz, a Resistência na Imprevisibilidade das Derivas. E este capítulo integra o livro Resistirmos, a que será que se destina?, organizado por Lucília Souza, Dantiele Garcia, Elaine Darós e Adonai Ishimoto. Esta minha escrita se deu movida por sentimentos que não conseguiram se aquietar. Em momentos em que a agressividade dá o tom da prosódia, em que os gestos tendem cada vez mais ao esgarçamento dos fios que talvez ainda pudessem tecer alguma escuta entre tantos desafetos que irrompem em cadeias nada sutis, a resistência pediu lugar e a escrita se fez urgente. Então, eu vou passar para vocês, é o videozinho de 1 minuto, acho que grande parte já recebeu isso naquele momento da morte da Marielle, né? Então, vou pedir para vocês apagarem a luz para... Hoje saí do banho, a luz vi na janela uma chuva, eu vi queimada, mas... Me captura em sua composição, que imbrica as diferentes materialidades significantes em um efeito que entrelaça denúncia, promessa, luta e sofrimento. Luta e dor estão enlaçadas nos enunciados que percorrem a tela negra, no uso das maiúsculas, no contraste entre o branco e o vermelho, na rima que une os significantes em cadeia e interpretação,
estão enlaçadas na voz que sustenta esses enunciados num ritmo e numa prosódia eloquentes, também no barulho da chuva cortada pelos trovões que sustenta a enunciação em todo o vídeo. A análise da composição material, pela remissão de uma materialidade significante a outra, na incompletude e na falha que as constitui, é importante para que os efeitos produzidos pelo vídeo possam ser compreendidos no interior do funcionamento discursivo que organiza sua interpretação. Na estruturação do vídeo, os enunciados vão sendo oralmente proferidos com um pequeno intervalo que os desencontra e parcialmente sobrepõe, fazendo ecoar o assassinato de Marielle em meio ao barulho de uma chuva que cai densa e a trovoadas que dimensionam um total desamparo, tal qual o desabrigo em um temporal. O ritmo dessa recitação oscila entre a rapidez que imprime tensão aos dizeres e a cadência pausada que enfatiza palavras em um lamento doído. O barulho da chuva envolve os enunciados na insistência de seu cair contínuo, encorpado, que não arrefece. As trovoadas nos lembram que não há mansidão alguma. Em concomitância com a oralidade, as palavras escritas vão entrando e saindo da tela negra, na qual se vê o esboço de uma cidade e lampejos que precedem os trovões. No encadeamento dos enunciados, observo como a leitura vai se compondo. A rima, em sua força e modo de conjunto da textualidade, é um ponto de estruturação fundamental, a partir do qual vou ancorando a descrição da prosódia nos elementos rítmicos e entonacionais, o grafismo das palavras, abarcando o contraste entre maiúsculas e minúsculas e entre o branco e o vermelho. Elementos que vão enfatizando o que vai sendo dito. A rima captura nossa escuta em dois blocos. O primeiro se constrói pelas palavras chuvarada, queimada, chorava, assassinada, executada. E o segundo por de repente, mente, gente, urgente, presente. A insistência dos sons nas rimas corrobora o eco produzido pelos enunciados que se repetem em desencontro. O encadeamento dos enunciados que iniciam o vídeo produz um efeito de difusão semântica em meio a uma prosódia carregada de tensão. Hoje eu saí do banho e a luz piscou. Vi na janela uma chuvarada. Lembrei da TV queimada. Nessa sequência que os sentidos parecem escapar, a rima entre chuvarada e queimada fica em realce. Nossa escuta, buscando ancoragem, encontra na conjunção adversativa mas um ponto de apoio importante. Ela entra em cena introduzindo uma pausa breve, que quebra o ritmo tenso e traz nova prosódia aos enunciados que seguem. Mas mal sabia que o Rio de Janeiro chorava. Mais uma mulher assassinada. A entonação grave, a pronúncia pausada e bem marcada, o ritmo lento, colocam em destaque chorava e assassinada, reiterando a rima e vindo ao encontro das maiúsculas e da cor vermelha. O peso dos gestos aí concernidos se faz sentir. O sangue derramado fica marcado na cor das letras. A sequência da rima, que condensa os significantes e atinge o seu ápice em assassinada, fica momentaneamente interrompida e abre espaço para que uma nova sequência de palavras em maiúsculas, no jogo entre o branco e o vermelho, demande o interlocutor. Mulher, negra, militante, Marielle. Não apenas uma mulher. A negritude e a militância de Marielle se integram à sua luta como mulher, e isso fica destacado pelo ritmo que novamente se acentua e pela entonação que volta a se agudizar. A negação irrompe de maneira decisiva. Não, não, não. Marielle não apenas movia estruturas, ela moveu, move e moverá. Enunciada em ritmo pausado, essa sequência em maiúsculas concentra a força da promessa que se estende para o futuro, moverá. Endossada pela constatação de que, hoje, sua voz ecoa ainda mais alto. No entanto, neste momento, o rio só pensa em chorar. O tom se agrava, a voz se abaixa, a força parece faltar. O sofrimento se materializa na prosódia que traz de volta o choro que se faz chuva. E quando o desalento parece grande demais, um novo fôlego se ancora no inconformismo da rima que retorna em executada a sangue frio. A prosódia ganha força no agudo do tom e no atropelo do ritmo.
um novo desabafo, também marcado a sangue, que vem colocar em movimento a cadeia significante aberta por assassinada. A execução a sangue frio faz ressoar o rio, onde, de repente, não mais que de repente, a tragédia ganhou nome e local, onde as 4 balas não se perderam e atingiram seu alvo, a mente de Marielle. Nova rima costurando as palavras na contundência da dor. A entonação se agudiza ainda mais para dar vazão ao vocativo que, de repente, ao vocativo que se repete, seguido de um pedido que se faz socorro. Gente, parem de matar a gente. Gente que mata a gente. Como nos protegermos dessa gente? Vozes silenciadas pelo poder do medo e da bala. Esse assunto é urgente. Ouvimos ainda no tom agudo que pede e denuncia. É urgente parar, é urgente que essas vozes possam falar. O nome Marielle ecoa em maiúsculas e em vermelho, evocando aquela por quem o rio só pensa em chorar. Marielle, ouvimos mais uma vez. Um raio risca a tela negra, seguido de um forte trovão. Alguns segundos se passam e só o negro da noite enche a tela. Finalmente, a resposta chega aos ouvidos e aos olhos. Presente. O fundo negro traz impressa a resposta em branco. A voz se cala, o barulho da chuva continua a chorar. Como resistir diante da brutalidade da execução de Marielle Franco? É urgente que Marielle se faça presente. É urgente que sua luta resista em toda a força que sua história carrega. E o que isso significa? Em nossa pergunta pelo destino de resistir, nos movemos em busca de modos de resistir. Em Marielle Presente, busquei compreender a maneira pela qual este vídeo resiste no entrelaçamento da denúncia pelo barbarismo da execução de Marielle, da promessa de que sua luta continua presente, do sofrimento que fez o rio chorar por todos os que se sentiram e se sentem sem voz e sem escuta. Em Marielle Presente, a resistência incomoda no jogo das cores e das letras. Insiste no agudo da voz e toma lugar na cena de um rio que chora. O enlace entre luta e dor toma corpo em contornos que imbricam modos não estabilizados de enfrentamento. A tragédia é revivida numa composição que denuncia o descabido em versos, que são quase gritos e que ferem os olhos no vivo do vermelho sangue. Uma denúncia que beira a poesia, uma luta que se faz arte, uma dor que promete ser reavivada em cada morte que escurecer o rio, em cada morte que escurecer o Brasil e o fizer chorar, nos lembrando de tantas lutas tão urgentes. Os contrastes nos mobilizam e nos surpreendem em sentidos que não passam por nossas vontades e estratégias. Somos pegos e nos reconhecemos nesses sentidos, nos identificamos ao que nos constitui em sujeito na história. Marielle Presente tem sua força nos contrastes que fazem a luta fluir pela dor, que vai sendo tocada pelos grafismos e pela prosódia. É um vídeo que seduz, apesar de ter tido como mote um gesto que mareia, nauseia e faz o rio, em nome do Brasil, chorar. A denúncia se faz importante por aquilo que ela grita e por aquilo que ela não nos deixa esquecer, nos fazendo resistir no incômodo da memória, Nas palavras de Modesto, na denúncia, abro aspas, o funcionamento do grito irrompe confundindo corpo e resistência, fecho aspas. A execução de Marielle atualiza muitos outros extermínios e não nos deixa esquecer que o esgarçamento dos fios que tecem a escuta esfarrapa o social. Resistir no possível, no hiato dos sentidos, em meio a essa prosódia que vai esburacando a escuta. Constituído na incompletude da linguagem pela ordem do significante, estruturado pela falta de um desejo fundante que nunca cessa, o sujeito significa e se significa em processos de associações e derivas que produzem sua identificação a determinado sentido, fazendo com que ele reconheça e se conheça nesses sentidos. Ao tomar o simbólico como especificidade do sujeito e ao reiterar que o simbólico nunca se fecha,
podemos considerar que os processos de associação e deriva nunca se completam. São processos sem início nem fim, parafraseando Althusser, sem razões que os expliquem, o que faz da resistência um processo ideológico inconsciente. Ideologia e inconsciente estão juntos nesse trabalho que vai localizar posições na história em um percurso marcado por contradições. Os sentidos imprevistos se dispõem como novos pontos de ancoragem para diferentes processos de identificação do sujeito. Assim, é importante deixar que o incômodo se abra em escuta na diferença, deixar-se afetar na imprevisibilidade de um efeito de ressonância, ser tomado na transgressão das fronteiras dos sentidos. Uma compreensão que situa a resistência fora do voluntarismo e das lutas estratégicas. Quando os sentidos se produzem em terreno de total aridez interlocutiva, a prosódia tensa faz as respostas significarem como estilhaços. O social se esfarrapa em rima com esgarça, e a resistência pede lugar, insiste, incomoda. Esta mesa, que tem como temática discurso, interpretação, materialidade, nos faz pensar o trabalho do imprevisto da e na leitura pelas muitas formas por meio das quais os sentidos se produzem. Nos faz buscar, na interlocução entre o cinema, o vídeo, o design, a ilustração, a força política desse imprevisto como intervenção do simbólico no social, para compreender a potência do trabalho com a interpretação em diferentes linguagens. Encerro aqui minha fala e abro com muito prazer nosso momento de discussão. Obrigada.